Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Fer Sugano. Tô colocando aqui o microfone para poder a gente continuar a nossa leitura. Tá caindo tudo por aqui. Agora eu fui fechar a janela e tá chuviscando, um chuvisqueiro gostoso, sabe? Daqui do entardecer. É uma delícia, gente. Tomara que refresque, porque tá bastante calor por aqui. Mas vamos lá. Na última leitura eu perguntei para vocês: vocês murmuram? Gente, eu murmuro. Eu tenho que parar com isso, né? Eu não sei se parar de vez ou reduzir. Bom, a meta é parar, né? Mas, a gente vai reduzindo à medida que a gente vai aprendendo. E muitas coisas me chamaram a atenção na última leitura, mas como ela foi muito longa, eu não falei tanto aqui com vocês, né? Então, hoje eu já vou convidá-los para a gente ir para a próxima leitura. Mas sempre reflitam aí, tá? No que tocou o coração de vocês e coloquem aqui nos comentários também, pra gente ir conversando. E aí já deixa seu curtir aqui no vídeo, né? Você deixa seu like pro YouTube entender que vocês estão gostando e também poder recomendar, né, o vídeo para mais gente, para saber que a gente tá lendo aqui junto. E inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Você é super bem-vindo e bem-vinda aqui. Muito obrigada pela companhia mesmo. Vamos lá. Capítulo 15, Amar Sempre. Quando nutrimos o ressentimento em nosso coração, tornamo-nos escravos do pecado e já não temos mais o domínio sobre os nossos sentimentos, nossas emoções e nossas ações. O escravo é alguém que não pode nada a não ser aquilo que manda o seu senhor. Sua única liberdade é obedecer ao seu senhor em tudo o que ele mandar. Escravos do pecado, passamos a fazer somente aquilo que o encardido nos sugere ou nos manda. Dominados pelo pecado, perdemos a capacidade de amar. No pecado ninguém ama. Jesus veio ao mundo para restaurar o relacionamento humano em todas as suas dimensões, com o Pai, com os irmãos, com o mundo e consigo mesmo. Jesus não é nosso Salvador somente para depois da morte. Jesus veio restaurar todos os nossos relacionamentos. Essa restauração plena que ele operou na cruz do Calvário é contínua e constantemente atualizada em nós pela ação do Espírito Santo. Só que o Espírito de Deus respeita a nossa liberdade. É preciso acolhê-lo e deixar-se conduzir por ele. Somente assim é possível amar sempre. Amar é lutar contra todo o procedimento carnal, especialmente o ressentimento, inimigo número 1 do amor. Abre aspas. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Fecha aspas. Criado para ser filho de Deus e para amar sempre, o ser humano, ao deixar-se dominar pelo pecado, acabou impossibilitando de amar. Impossibilitado. Amar é ter a capacidade de manter relacionamentos equilibrados. Ao romper com Deus, pervertemos nossos relacionamentos. Adão e Eva se afastam e se escondem de Deus. O ser humano tinha rompido sua comunhão com Deus. Esta é uma das mais terríveis consequências do pecado. Relacionamentos estragados produzem a vergonha, o medo, a mentira, os segredos. O ser humano fica com medo de Deus e se esconde. Nascem as sombras naquele relacionamento maravilhoso. Deus corre atrás do ser humano, mas o ser humano se esconde de Deus. Interessante. Quando o ser humano peca, Deus vai procurá-lo e questiona sobre o acontecido. Mas tanto Adão como Eva procuram achar culpados para o problema. Adão chega a culpar o próprio Deus e depois culpa a Eva. Eva culpa a serpente. Comunhão quebrada gera relacionamento estragado. O pecado estraga qualquer relacionamento. Com Deus, com as pessoas, com o mundo, consigo mesmo. Quando vivemos na mentira, acabamos por contaminar toda a nossa vida. A mentira contamina o coração do mesmo jeito que as drogas contaminam o corpo. Quando deixamos o ressentimento se alojar em nosso coração, perdemos a capacidade de nos relacionar bem. Perdemos a harmonia com Deus e com o mundo. A harmonia quebrada gera pessoas desequilibradas. Pessoas desequilibradas ficam impossibilitadas de manter relacionamentos sadios. Ao estragar nosso relacionamento com Deus,
Todos os outros relacionamentos foram pervertidos. A grande obra do Espírito Santo é restaurar a imagem de Deus que foi corrompida pelo pecado. Na origem dos traumas e ressentimentos, vamos encontrar um coração ferido e machucado. Em última instância, a grande causa de nossos ressentimentos é a visão negativa que temos de nós mesmos, a necessidade de autoafirmação, o medo de termos nossa imagem estragada, a preocupação exagerada com nós mesmos, a necessidade de nos defender sempre e outras atitudes e sentimentos semelhantes têm origem na perda da consciência de que somos imagem e semelhança de Deus. O encardido não pôde e não pode aniquilar esta graça. É impossível ao demônio fazer-nos imagem e semelhança dele. Então o que ele procura é fazer-nos pensar que somos parecidos com ele, e de fato nos assemelhamos a ele quando reproduzimos suas atitudes. Nunca o ser humano é tão semelhante ao encardido quanto no momento em que se afasta de Deus e das outras pessoas. Quando nos fechamos em nós mesmos com a chave e o cadeado do ressentimento, rompemos nossa comunhão com Deus e com o mundo, e passamos a reproduzir inferno. Aliás, essa é a única forma possível que o inferno tem para se reproduzir. Como não pode nos tirar a graça de sermos imagem e semelhança de Deus, o encardido vai nos propondo ações e sentimentos estragados, que nos fazem agir como se fôssemos inimigos de Deus. A pior coisa que o pecado provoca em nós é a perda de consciência de quem somos. Quando não conhecemos nosso valor, nos vendemos por qualquer preço. Quando não sabemos do tesouro que temos, nos avaliamos pelo menor valor. Só se vende barato quem não se valoriza. Logo, para nos comprar por preço barato, afinal de contas, ele jamais poderá pagar o preço real. O encardido vai incutindo em nós a ideia de que não valemos nada, de que somos descartáveis, de que Deus não nos ama, de que não merecemos ser amados. Com essa ideia de menos-valia incutida em nosso coração, passamos a nos defender com as armas que o encardido nos sugere. Por isso, para vencer o ressentimento e seus sinônimos, Paulo nos convocou a que nos revistamos com a armadura de Deus, lá em Efésios 6:10. Jesus já havia nos prometido um revestimento com uma força do alto, comprando-nos por um preço bem elevado, o seu sangue na cruz. Ele derramou sobre nós o seu Espírito, que nos marca e é penhor de nossa lembrança. Vou fazer uma pausa para uma água, gente. Estão gostando? Coloquem aí, por favor, nos comentários. Já lembra de deixar o seu like aqui nesse vídeo, também se inscrever novamente no canal, quem ainda não for inscrito. E vão se hidratando, tá, gente? Vão se hidratando aí. Daqui a pouco eu pego mais água. Obrigada pela pausa. O grande segredo da carta aos Efésios nos mergulha nesta certeza, abre aspas, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Ou seja, de Deus só podemos esperar duas coisas, graça e paz. E essas duas maravilhosas realidades, se referem ao nosso relacionamento com Deus, graça, e com as pessoas e o mundo, paz. Abre aspas. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão, para que os pratiquemos. De fato, Ele, Cristo, é nossa paz, de dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis, assim, dos dois povos formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus, em um só corpo, mediante a cruz na qual matou a inimizade, veio anunciar a paz. Para vós que estáveis longes e para os que estavam perto, é por ele que todos nós, judeus e pagãos, temos acesso a Deus num só Espírito. Fecha aspas. Para experienciarmos a graça e a paz, precisamos descobrir quem somos e qual é o nosso verdadeiro valor. O princípio fundamental para o equilíbrio segundo Deus é termos certezas e convicções acerca de quem somos, de quanto valemos e do que podemos esperar de Deus. Abre aspas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
quem nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele, no amor, conforme o desígnio benevolente de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos por obra de Jesus Cristo, para o louvor de sua graça gloriosa, com que nos agraciou no seu bem amado. Nele e por seu sangue, obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça que Deus derramou profundamente em nós, profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra, em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade. Fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo nossa esperança. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, a boa nova da vossa salvação. Nele acreditastes e recebestes a marca do Espírito Santo prometido, que é a garantia de nossa herança, até o resgate completo e definitivo, para louvor de sua glória. Fecha aspas. A cura do ressentimento exige essa certeza explicitamente experienciada por cada um de nós. Não vale aqui uma ideia vaga do que somos. Não vale também um bom embasamento teórico a respeito da salvação. É preciso muito mais. É preciso uma experiência do poder do Espírito, restaurando o nosso coração e fazendo-nos perceber que o nosso valor não vem de fora, não é atribuído pelos outros. Somente tendo a certeza de que pertencemos ao alto é que nos afeiçoaremos às coisas lá de cima e não nos prenderemos às bobagens que o encardido vai colocando em nosso coração ressentido. Nossa vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus. Por isso é preciso mortificar o que temos de estragado em nosso coração. Mortificar significa matar. Isso mesmo, o ressentimento, com suas causas e suas ramificações em nosso coração, precisa ser morto, aniquilado e extirpado em todas as suas raízes, grandes ou pequenas. Abre aspas. Agora, porém, deixar de lado todas essas coisas, ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes de novo, do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Fecha aspas. Em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, portanto herdamos a natureza do Pai. Se o pecado estragou nossos relacionamentos, a redenção operada por Jesus Cristo restabeleceu e elevou esses relacionamentos a um nível muito acima do que se poderia imaginar. De criatura de Deus, em Cristo, nos tornamos seus filhos, herdeiros de todas as suas promessas, templos vivos de seu Espírito. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, descobrimos um novo jeito e uma nova possibilidade de relacionamento humano, de relações puramente carnais, segundo a natureza de cada um. Descobrimos um jeito de viver a partir do Espírito. Jesus já salientava isso quando dizia que sua família é composta por aqueles que têm coragem de fazer a vontade do Pai. Há um laço novo unindo os seres humanos além dos laços sanguíneos. Jesus inaugurou com seus discípulos um novo jeito de se relacionar com as pessoas. A partir de sua ressurreição e pela efusão do Espírito, nasceu a comunidade primitiva em que o ser humano aprende a se relacionar a partir dos vínculos mais profundos do que o puramente humano, aprendendo um jeito novo de se relacionar com Deus. Agora, como filhos, aprendemos um novo jeito de nos relacionar com as pessoas, como companheiras e não como rivais. Chegamos também pela graça do Espírito. Há um novo jeito de nos relacionar com o mundo. Em muitas religiões, o mundo é um obstáculo para se chegar a Deus. É preciso desvencilhar-se do mundo como se tudo do mundo fosse dominado pelo encardido. Jesus nos ensina que o problema não está nas coisas, e sim dentro de nós. Quando deixamos o Espírito curar nossos ressentimentos, descobrimos que o mundo criado é obra maravilhosa das mãos de Deus, que tudo fez para manifestar-se e para convidar-nos à comunhão com Ele. Jesus não enxerga o mundo como obstáculo para o Pai. Muito pelo contrário. Olhando para as coisas criadas, Ele enxerga sempre a mão amorosa do Pai que está no comando de tudo.
Por isso, para Jesus, tudo é caminho que nos conduz ao Pai, tudo nos lembra o Pai. As aves do céu, os lírios do campo, a mulher que coloca fermento na massa, o homem que ara a terra, o pescador, o semeador. Tudo que o ser humano faz torna-se caminho de vida plena. O trabalho não é mais um castigo, é uma graça. Pelo trabalho, o homem ajuda a construir o reino de Deus. Até o relacionamento matrimonial estragado pelo pecado torna-se um sinal do reino. A partir de Jesus, o mundo não é mais um obstáculo para se chegar a Deus. Assim, estar no mundo é ter a grande chance de estar em Deus e de se encontrar com Ele. Tudo o que somos e fazemos pode ser canal e caminho para o reino de Deus. Até mesmo as situações mais estragadas pelo ressentimento podem se tornar na medida em que nos abrimos à restauração realizada por Jesus. Caminho e canal para o reino de Deus. Precisamos experimentar a restauração oferecida por Jesus em todas as áreas de nossa vida: física, psíquica, afetiva, sexual, econômica, comunitária e espiritual. Para amar é fundamental estar sempre em comunhão íntima com o amor que pode ir curando nosso coração e arrancando as raízes de nossos ressentimentos. É preciso desterrar toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia, bem como toda malícia. É preciso viver plenamente. Não devemos ter medo de aspirar a uma vida em plenitude. Jesus garantiu que veio ao mundo para plenificar nossa existência. Não podemos nos conformar com nada que não seja grande. Somos filhos de Deus, salvos por Jesus, repletos do Espírito. Precisamos reconhecer nosso valor e nos comportar com a dignidade que esse valor merece. Na raiz dos grandes dramas que o ser humano moderno vive está um coração ressentido. É impressionante. Nenhum dos grandes problemas escapa dessa raiz, desde as guerras e o terrorismo internacional, passando pela dependência química, pelas doenças mais comuns e pelos desequilíbrios sociais e familiares. Tudo é fruto e consequência do ressentimento no coração humano. O mundo assiste com espanto e às vezes com sádica admiração ao terrível espetáculo causado pelas desgraças sociais, desde um avião cheio de gente que é meticulosamente jogado contra um dos mais importantes edifícios que o mundo conhecia, até a eliminação de concorrentes que me impedem de ganhar R$500 mil. Tudo tem a ver com o coração ressentido e suas consequências. Uma pausa, gente, para uma água, escutar um pouco a chuva. Eu vou deixar mais um pouco a janela aberta, porque não tá chovendo aqui ainda não. Vou ficar de olho aqui, gente, porque senão começa a chover em mim, nas coisas. Obrigada pela pausa. O mais trágico de tudo isso é que a miséria humana é apresentada diariamente por grandes meios de comunicação e ganha cada vez mais a audiência desse mundo ferido e machucado. Parece que estamos nos tornando insensíveis e desumanos. O gosto em assistir ao sofrimento alheio é uma desculpa e um alívio da própria consciência. É como uma grande justificativa. Assistir a miséria estampada na TV e nos jornais ameniza um pouco as feridas de nosso coração. É como se pudéssemos dizer, ao ver tudo isso, há coisas bem piores, gente bem pior do que eu. Pena que isso não provoque uma atitude de luta pela transformação social, mas antes acabe ajudando a anestesiar o coração. Ao ver o pior que o mundo consegue produzir, estamos tentando esconder o pior que nós somos capazes de viver. Só descobrimos o nosso pior na medida em que nos relacionamos com as pessoas. Com o tempo de convivência, o nosso pior começa a vir à tona, daí a necessidade de cura de ressentimento. Abre aspas. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como um pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei, pois os preceitos
não cometerás adultérios, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e ainda outros mandamentos que existam, eles se resumem nessas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertar-se do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Está lá em Romanos 13, fecha aspas. E assim a gente termina mais este capítulo, gente. Estão gostando? Coloca aqui nos comentários, conta um pouco aqui pra gente, né, do canal, como é que vocês estão vendo cada leitura, cada passagem, como é que vocês estão aceitando aí no coração de vocês. A gente tinha falado sobre o murmúrio, agora está falando sobre amar sempre e como Jesus nos ensina e também nos conduz pelos caminhos, né? Eu já tive o hábito de falar assim: esse mundo tá perdido. Você já falou? E na verdade não, né, gente? O mundo não tá perdido, não é bem assim, né? As pessoas ali, o interno delas é questão. E também não são todas as pessoas. Muitas vezes a gente acaba generalizando até sem querer e vai colocando aí mais situações no coração das pessoas, né, no comportamento delas do que elas merecem, porque a gente também erra, né? A gente também tem os nossos murmúrios, a nossa falta de amor, e ao invés de ajudar as pessoas, a gente acaba esquecendo que a gente mesmo é quem também ajuda a colocar mais situações aí no meio, né? Então, muito obrigada pela sua companhia, obrigada por ter ficado aqui comigo, obrigada por acompanhar aqui cada capítulo e conversar um pouco comigo, que enche de paz e amor seu coração, então, assim como tá me enchendo também, trazendo aqui esse conforto para nossa alma e trazendo paz, porque é isso que a gente precisa para nossa vida, aprender todo dia a gerar essa paz para nós e para as outras pessoas, tá bom? Um super abraço para você, muito obrigada pela companhia novamente, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo capítulo, gente. Tchau!